Sejam bem-vindos ao programa Aroma de Vida. Sempre no início de cada programa destaco que Aroma de Vida é um programa comprometido com a exposição da Palavra de Deus. A proposta é pegar livros da Bíblia, evangelhos, cartas, livros do Antigo Testamento e fazer uma exposição, verso por verso, capítulo por capítulo, e estudar por completo vários livros da Bíblia. Acompanhando o programa Aroma de Vida, você estudará livros completos da Bíblia. Nós agora estamos fazendo a exposição da primeira carta de Pedro. Que carta fabulosa, que carta maravilhosa. E já temos aprendido que Pedro, após uma breve, porém profunda saudação e prefácio, ele entra no tema da salvação. O prefácio e a saudação estão contidos no verso 1 e 2. O tema da salvação, o apóstolo discorre a respeito dela desde o versículo 3 até o versículo de número 12. O tema destes versos é a salvação. E depois, a partir do capítulo 1, verso 13 em diante, são os desdobramentos práticos, são as implicações. Ele fala da salvação e ele mostrará como deverá ser a conduta, a ética, a moral, o caráter de uma pessoa salva. Como uma pessoa salva, ela se relacionará com seu marido, com a sua esposa, com os seus senhores, para quem era escravo. Como lidarão com o antagonismo, com a aversão, a perseguição de uma sociedade caída, imoral, atolada no paganismo, que não aceitava e não se conformava com a transformação que Jesus Cristo e o Evangelho haviam produzido na vida dos convertidos e dos cristãos. E eles estavam sofrendo por conta e por causa da sua fé. Portanto, nós estamos considerando o alicerce de toda a epístola, a doutrina da salvação. E o apóstolo já disse que Deus nos regenerou no passado, Deus está agora no presente nos protegendo para a salvação que em plenitude, completa e consumada se revelará no último tempo, quando Cristo voltar com poder e grande glória. Pedro já deixou claro que, à medida que a igreja ela ama o Senhor Jesus sem tê-lo visto e, pela fé, exulta no Senhor e na sua salvação, a igreja vai progressivamente, diz o apóstolo Pedro, alcançando o objetivo da vossa fé. Qual é o objetivo da fé de cada cristão, de todos os cristãos e da igreja? O objetivo, disse o apóstolo Pedro, da vossa fé. Ele diz, a salvação da vossa alma. O apóstolo Pedro, ele quer mostrar a unidade e a continuidade entre as duas alianças, entre os dois testamentos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Ele quer mostrar que a mensagem central de toda a Bíblia Sagrada é a salvação. O mundo caído no pecado precisa de salvação. E Deus, desde Gênesis 3,15, quando Adão e Eva acabaram de cair, ali vem a promessa de que haverá alguém que derrotará o mal, esmagará o mal, embora o fará com seu próprio sofrimento. Portanto, o apóstolo Pedro deixa claro que a totalidade do Velho Testamento, embora problemas circunstanciais, históricos, dentro do contexto de cada profeta, em cada momento da história de Israel, mas, em última instância, aquilo tudo, toda a mensagem, toda a revelação de Deus apontava para a salvação e para o Salvador.
Por isso ele diz: foi essa salvação que é o objetivo da vossa fé. Foi essa salvação que os profetas examinaram. Foi essa salvação que os profetas procuraram saber com cuidado. Eles receberam a revelação de que Deus iria salvar, mas eles queriam compreender mais, eles queriam se aprofundar mais. Havia um anseio, uma fome de tentar compreender aquilo que lhes fora revelado. Eles também, diz o texto bíblico, profetizando sobre a graça destinada a vós. A graça destinada aos cristãos é a salvação. Portanto, o conteúdo da profecia era a graça. Por quê? Porque a salvação é pela graça de Deus. Os profetas também, diz o apóstolo, indagando. Eles indagavam a quem? Ao Espírito, o Espírito de Cristo, mostrando a pré-existência e a eternidade de Jesus Cristo, porque o Espírito dele estava nos profetas e o Espírito de Cristo predizia o quê? Que o Cristo, o Messias prometido, o Salvador prometido, ele sofreria. Ele passaria por sofrimentos, mas depois de sofrer, ele também teria a glória que viria após os sofrimentos, deixando claro que a salvação, pela graça, mas não de graça, seria por intermédio através dos sofrimentos e da glória que o Cristo, o Messias, experimentaria. Isso é muito importante, porque dizer que a salvação é pela graça não é sinônimo de dizer que é de graça. Os profetas deixaram claro que o Cristo, o Messias prometido, o Salvador, ele iria sofrer. Esse sofrimento seria o preço da salvação. E os sofrimentos do Messias, do Cristo, estavam lá no Antigo Testamento. E Jesus disse para os religiosos e teólogos do seu tempo: errais por não conhecer as Escrituras. O ser humano caído e pecaminoso, ele, quando ouve alguém dizer alguma coisa, ele não escuta o que ele não gosta, o que não lhe apraz, mas aquilo que ele gosta, ele grava. Assim, as pessoas tinham as revelações, tinham as profecias, mas aquilo que eles não gostavam, os sofrimentos, eles deixaram de lado. Só queriam o Messias glorioso. Por isso, no tempo de Cristo, pensar que o Messias sofreria, equipará-lo e reconhecê-lo como servo sofredor de Isaías 53, era algo absurdo. O próprio Pedro repreendeu Jesus quando falou em ser entregue e sofrer nas mãos dos homens. Por quê? Porque erraram por não conhecerem as Escrituras. Erraram porque se conheciam, deixaram de lado, ignoraram. Mas tudo estava lá. E o próprio Jesus, segundo o Evangelho de Lucas, depois de ressurreto, começando por Moisés, pela lei, pelos profetas e nos salmos, ele mostrou tudo quanto estava registrado a seu respeito. Quem não encontra Cristo no Velho Testamento é cego, não tem fé, provavelmente ainda não se converteu. Agora observem o verso 12, que é o verso que vamos considerar agora neste programa. Está escrito: a eles foi revelado que era para vós e não para si mesmos que eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Até mesmo os anjos desejam examinar tais coisas.
1 Pedro, capítulo 1, verso 12. Observem, a eles foi revelado. Por quê? O Espírito de Cristo, o Espírito Santo que estava neles, revelou. Existe o livro do Apocalipse, o substantivo Apocalipse ou revelação. Aqui é o verbo. A eles foi revelado. O Espírito Santo revelou. A eles quem? Aos profetas. Por quê? Essa revelação foi a resposta divina a todo o exame. Eles procuraram saber com cuidado, eles indagaram qual seria o tempo, em que local, quais as circunstâncias. Nós sabemos quando foi, sabemos a cidade onde ocorreu a encarnação, o nascimento. Nós sabemos de tudo, mas eles não sabiam. E eles procuraram saber, eles pediam a Deus para saber mais, para aprofundar, para esclarecer, para compreender em plenitude muitas revelações que eles próprios não estavam compreendendo em sua totalidade, porque a revelação foi progressiva. Deus é soberano, Ele decide o que Ele vai revelar, a quantidade de conhecimento que lhe agrada tornar conhecido. A quem ele revelará, quando e como. É soberania. Mas o Espírito revelou para esses profetas de várias épocas na história do Antigo Testamento que era para vós, cristãos, para quem Pedro escrevia e para nós hoje e para todos os cristãos de todos os tempos. A eles, aos profetas, foi revelado pelo Espírito Santo que era para vós e não para si mesmos que eles ministravam essas coisas. Os profetas eram servos. Nós temos o substantivo diácono, que significa servo, e o verbo diaconia, servir. Os profetas são apresentados aqui como diáconos, como servos, e eles ministraram, eles serviram essas coisas que eles serviram, que eles ministravam. O Espírito revelou que não era para eles, mas para os cristãos, para vós, para os salvos, para aqueles que viveram no tempo de Cristo e depois de Cristo. Isso também nos inclui. Eles ministravam essas coisas. Quais coisas? Quando Pedro diz essas coisas, ele está se referindo à salvação que eles profetizavam. É preciso lembrar que profecia é a entrega da revelação. Deus revela. O profeta recebe a revelação. Quando o profeta entrega a revelação, isso é a profecia, é a entrega da revelação. Portanto, se Deus não revelou, o profeta se cala. Não há profecia se não houve revelação. E Deus revelou o quê? Que a salvação, porque eles profetizavam, diz o texto, sobre a graça destinada a vós. Qual graça? A graça da salvação. Então, o Espírito revelou para eles, os profetas, que era para os cristãos a salvação pela graça, mas por intermédio dos sofrimentos que sobreviriam ao Cristo, ao Messias, ao Salvador do mundo, e também a glória que viria depois do sofrimento. E essa palavra, ela era pastoralmente muito importante. Por quê? Porque os cristãos estavam sofrendo. E essa era a sequência. Primeiro o sofrimento, depois a glória. Cristo voltará com poder e grande glória, mas primeiro ele sofreu. Os cristãos entrarão na glória, participarão da glória, usufruirão da glória, mas isso será depois. Por isso ele declarou: nisso exultais na salvação, ainda que agora sejais necessariamente afligidos.
necessariamente significa de acordo com o plano, de acordo com o propósito de Deus, provar a nossa fé. Queridos, está escrito aqui, e nós precisamos compreender que os profetas foram esses servos do Senhor, e eles sofreram também e usufruíram da glória. Cristo sofreu, usufruiu da glória, e nenhum de nós deve querer e pensar que teremos tempos fáceis na terra. No mundo tereis tribulações, passaremos por sofrimentos, fazem parte do plano e do propósito de Deus, para nós muitas vezes indecifráveis e incompreensíveis, mas tudo faz sentido e faz parte do plano. Por isso o apóstolo Paulo não hesita em dizer que todas as coisas, não só 99% delas, mas todas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sim, os profetas receberam a revelação de que essas coisas, a salvação pela graça, através dos sofrimentos e da glória do Cristo, do Messias, essas coisas eram para a era da salvação, para os cristãos. E o apóstolo diz que agora os cristãos, essas coisas vos foram anunciadas. Observem, quem anunciou essas coisas agora? Os apóstolos, os evangelistas, os missionários. Nós não sabemos quem esteve por todas estas 5 regiões, o Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Sabemos que algumas dessas regiões Paulo esteve. De acordo com Atos, no dia de Pentecoste, os judeus da dispersão estavam lá, reunidos, e eles ouviram de diversas nacionalidades e de alguns lugares para os quais Pedro acaba de escrever. Para eles foram anunciadas essas coisas. Pedro está dizendo que as mesmas coisas, a salvação pela graça, através dos sofrimentos e a glória do Messias, do Cristo, que foi profetizada pelos profetas do Antigo Testamento, agora essas mesmas coisas foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. O que os profetas pregaram é a mesma mensagem que os apóstolos, evangelistas e missionários pregaram. Há uma unidade. A salvação é o tema comum do Velho Testamento e do Novo Testamento. A Bíblia Sagrada são as sagradas letras que podem fazer-te, tornar-te sábio para a salvação que há em Cristo Jesus. De Gênesis ao Apocalipse, a salvação é o tema central das Escrituras Sagradas. E essas coisas, a salvação pela graça, através do sofrimento de Cristo e da glória de Cristo, foram anunciadas por aqueles que vos pregaram o Evangelho. Percebam que nem todo anúncio é pregação. Muitas pessoas podem anunciar muitas coisas, mas toda pregação autêntica, legítima e fiel é um anúncio. E aqueles que vos pregaram o Evangelho, o verbo evangelizar, aqueles que vos evangelizaram, eles anunciaram para vocês essas coisas, as mesmas coisas pregadas no passado, mas que agora eles acabaram de ouvir. É muito interessante que o apóstolo Pedro diz que eles vos pregaram, eles vos anunciaram pelo Espírito Santo. Vejam bem, pelo Espírito. Sem o Espírito Santo, não há pregação com êxito e com eficácia do Evangelho. Não há. Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Ele enviou a igreja. No entanto, após dizer ide, pregai, ele também disse: ficai em Jerusalém. Portanto, a pergunta é para ir ou é para ficar? É para ir.
mas só deveriam ir depois de receber o revestimento de poder. Portanto, deveriam, durante algum tempo, ficar para receberem o poder, o Espírito e o poder do Espírito. Em Atos 1:8, nós temos exatamente o Senhor Jesus falando disso. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. É isso que acontece. O Espírito Santo do dia de Pentecostes desceu sobre eles. E o resultado do descer do Espírito é que eles receberam poder. Isso se deu quando o Espírito desceu. E sereis minhas testemunhas. Ninguém pode ser testemunha do Senhor Jesus sem ser empoderado pelo Espírito Santo. Quando se recebe o Espírito, com o Espírito também se recebe o poder para testemunhar, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Em Atos 2:33, o apóstolo Pedro, que estava pregando, disse: portanto, exaltado à direita de Deus, e ele está se referindo a Jesus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou, na linguagem de Atos 2:33, derramou, ou o Espírito desceu, Atos 1:8, derramou o quê? O que agora vedes e ouvis. O Espírito Santo foi derramado e eles ouviram aquele som, eles viram aquelas línguas de fogo, os idiomas através dos quais vários judeus da dispersão, de várias nacionalidades, de várias partes do mundo, ouviram o Evangelho em suas próprias línguas, o que os deixou abismados, mas aquela capacidade, aquele empoderamento veio do Espírito. Também lemos, segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 10, verso 19 e 20, algo interessante para destacar. Jesus disse: mas quando vos entregarem, não vos preocupeis com o que falareis, nem como falareis, pois naquela hora vos será dado o que dizer. E quem é que dará? Porque não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai é que fala por meio de vós. Aqui Jesus está dizendo que o Espírito Santo fala pelo homem, por meio de vós. Aqui no texto de 1 Pedro 1:12 é o contrário. São aqueles que pelo Espírito. Então vejam duas verdades que se complementam. Os pregadores, os evangelistas, aqueles que evangelizam, anunciam pelo Espírito Santo o Evangelho. E Jesus disse que o Espírito Santo, por meio, através dos pregadores, evangelistas, missionários, ele fala. Então as duas coisas se dão. Isso significa que a pregação eficaz do Evangelho, que produz os resultados de Deus, é pelo Espírito. A ação, o sujeito da ação é o pregador, é o crente, que pelo Espírito, ou o contrário, o Espírito é o sujeito, e é ele quem fala por intermédio do crente, do pregador, daquele que evangeliza, no púlpito, na escola, na rua, em qualquer lugar. Assim, o que nós estamos aprendendo é que eles foram evangelizados, vos pregaram o Evangelho, traduz o verbo evangelizar. Eles foram evangelizados, e eles foram evangelizados por aqueles que, pelo Espírito Santo, compartilharam o Evangelho. E eles anunciaram as mesmas coisas que os profetas, profetizando, pregaram. E eles foram revelados que eles estavam ministrando, eram servos em uma diaconia, servindo a profecia, que transmitia a revelação divina. Muito interessante. Agora, é importante destacar, no final deste verso, Pedro dizendo que até mesmo os anjos
desejam examinar tais coisas. Fica claro uma coisa: assim como os profetas examinaram a salvação, queriam mais informações, queriam compreendê-la mais, melhor, profundamente, assim como eles procuraram saber com cuidado a respeito desta salvação, assim como eles indagaram a respeito do tempo e da ocasião em que na história o Salvador viria, os anjos também. Observem que os anjos caíram. Os demônios e Satanás foram anjos que caíram, mas eles não foram incluídos na redenção. O primeiro casal caiu, mas Deus soberanamente, que não quis salvar os anjos caídos, para os demônios, anjos caídos, e Satanás, anjo caído, não há redenção, não fazem parte do plano e do propósito. Deus decidiu salvar a humanidade perdida. E o texto está deixando claro que os anjos, Deus não revelou para eles. Eles tomavam conhecimento do plano e do propósito da salvação à medida que Deus ia revelando progressivamente aos profetas. E eles, até mesmo os anjos diz Pedro, tinham esse desejo ardente de examinar tais coisas. Quais coisas? Essas coisas. Quais? A salvação, pela graça, por intermédio dos sofrimentos e da glória do Messias. Deus não revelou para os anjos o mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações. Nem os anjos sabiam que o plano eterno de Deus era a encarnação do seu Filho, para ele mesmo tornar-se homem sem deixar de ser Deus e ir à cruz. O anjo do Senhor que revelou para Zacarias no templo que ele seria pai e que o seu filho seria o precursor do Messias, era o anjo Gabriel, que também foi a Maria. Esse anjo do Senhor, provavelmente Gabriel, falou com os pastores e, de repente, uma multidão do exército celestial apareceu, louvando a Deus. Eles ficaram estupefatos, maravilhados, porque o eterno Filho de Deus que eles adoram no céu, agora estava na terra, se fez carne, tornou-se homem. Os anjos desejam examinar. A palavra dá a ideia de alguém que se debruça, que se inclina para ver melhor, para ouvir melhor. Eles querem entender, eles querem compreender. E eles só compreenderam à medida que Deus revelava para os homens a sua grande e maravilhosa salvação. Por isso, em Efésios 3:10, o apóstolo Paulo diz: para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada. Para quem? Aos principados e poderios, onde? Nas regiões celestiais. Por meio de quem? Por meio da igreja. À medida que Deus revela para a igreja, aos santos, a quem Deus quis dar a conhecer o mistério da sua vontade. Então, a multiforme sabedoria de Deus se tornará manifesta, conhecida dos anjos, dos principados e poderios nas regiões celestiais, por meio da igreja. Então, os anjos desejam ardentemente conhecer mais e profundamente, e conheceram, como nós agora conhecemos, porque estamos numa posição de extrema vantagem em relação aos profetas do Antigo Testamento. Sabemos que Maria ela engravidou, ela concebeu pelo poder do Espírito. Sabemos que ela era descendente de Davi e José também. Sabemos que por providência ela foi para Belém, onde ela deu à luz. Nós sabemos de tudo. Por quê? Porque a revelação máxima se deu em Cristo Jesus. Assim, o apóstolo Pedro termina a sua
doutrina da salvação, ele começou bendizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele vai falar da salvação, porque salvação é regeneração. Ele vai falar que salvação é proteção. É Deus nos protegendo para a herança e protegendo a herança para nós. É Deus que já preparou em plenitude consumada a salvação que se revelará no último tempo. E nós, cristãos, estamos alcançando o objetivo da nossa salvação, da nossa fé, que é a salvação da nossa vida. E aí o apóstolo, como acabamos de ver, ele mostra que no Velho e no Novo Testamento, a mensagem dos profetas e dos apóstolos, a mensagem da Bíblia é uma só: salvação, porque o homem caído, pecaminoso, perdido, precisa ser salvo. E só pela misericórdia e pela graça de Deus, por intermédio dos sofrimentos de Jesus na cruz do Calvário, da sua gloriosa ressurreição, ascensão e do seu retorno triunfante, é que esta salvação se consumará em plenitude. Portanto, a mensagem da Bíblia é salvação. Você é salvo? Tem certeza disso? Se não, arrependa-se dos seus pecados. Peça a Deus misericórdia e confie 100% só em Jesus para a salvação. Ele é o Messias, Ele é o Cristo, Ele é o Salvador do mundo. A minha oração é que Deus te abençoe rica e abundantemente.